processante, né, abertura da sessão, reabrimos a sessão novamente, né, para a gente dar prosseguimento, que o senhor José Júnior Pinheiro não compareceu, né, a frente avisou, informou, foi intimado, né, pelo correio, via correio, que ele recebeu e não compareceu, doutor. Doutor Marcelo, amanhã, dia 10/6, estaremos aqui às 14 horas para tomar o depoimento pessoal do seu cliente, prefeito Evandro Magal Corrêa Badia e Silva, bem como para a oitiva das testemunhas que não compareceram, que são a senhora Adriana Gonçalves, Igor Carvalho Costa, José Júnior Pinheiro Barroso, Juliana Gloriz Rocha Prado de Oliveira e Valéria Cristina da Silva. Diante disso, conforme já deliberamos ontem, a denunciada deverá trazê-las as importantes, conforme prevê a ligação processual. Trazê-las espontaneamente, legislação processual, né, para prever. E para se evitar procrastinação, eu pergunto ao senhor, qual a necessidade e utilidade da oitiva dessas testemunhas? Excelência, isso aqui a gente está tratando de uma comissão processante, né? Então, eu entendo que as testemunhas são de suma importância para a defesa, em razão que a própria excelência disse na data de ontem, que a gente está aqui para não cometer injustiças. Então, ao ver o depoimento de todas as testemunhas que são de suma importância, a gente pode chegar à verdade real dos fatos. Inclusive, reafirmo e repeço a Vossa Excelência que realize a intimação pessoal, inclusive das testemunhas que não compareceram, mesmo devidamente intimadas, né, para não trazer nenhum ato de nulidade ao processo aqui dessa corte, dessa comissão. Como a comissão processante já fez, doutor, nós já fizemos a intimação de todas elas, corremos atrás, buscamos os endereços errados, né, alguns endereços errados que passaram para nós. Então, a comissão vê que o valor dessas testemunhas é do seu cliente. Então, a gente vê que a riqueza delas para vocês, então, o ônus delas deve ser de vocês trazê-las para nós agora, porque nós já foi até elas. E elas não quiseram até vir até nós. Certo? Então, a gente vê, eu passo para o senhor está vendo com o cliente do senhor, porque nós já fomos até elas. Mas elas não quiseram vir até nós. A gente intimou, né? Então, agora cabe ao seu cliente conversar com elas, que deve conhecer todas elas, e pedir para elas virem amanhã, para a gente estar ouvindo elas. Certo? A gente vai ficar aqui à disposição, né, para a gente não cometer, igual o senhor, nenhuma injustiça. Nós vamos deliberar para nós ouvi-las amanhã, né? E quais são os pontos que elas servirão para comprovar? Quais os pontos que elas seria? Excelência, complementar, a gente vai fazer o possível para atender o que a corte determinar, né? E os pontos principais, né, salvo me engano, da CP1, né, a verdade, não foi definitivamente delineado quais pontos que são, de fato, o denunciado está sendo acusado, né? Foram juntadas algumas peças processuais e não teve um fato discriminado falando, ó, isso aqui é infração do decreto tal, no artigo tal, só quebra de decoro parlamentar. Mas não especificou qual foi o ato acometido. Então, o intuito dessas testemunhas, todas elas, é demonstrar a essa corte que não existe, né, nenhuma situação nesse sentido, de quebra de decoro, né, mas, pelo contrário, que o denunciado vem tentando sempre demonstrar a lisura do seu mandato, né. Então, novamente, eu afirmo a Vossa Excelência que se o intuito dessa corte não é cometer ilegalidade nem injustiça, né, de suma importância, né, que seja intimado novamente essas testemunhas e que elas compareçam, né. Pois é, a gente vai estar aguardando elas aqui amanhã, às 14 horas, e agora fica a cargo do senhor e do seu cliente a trazê-las, porque nós, igual eu já falei, nós já fomos até elas. Comunicamos, é uma coisa simples de vir até aqui, né? Comunicamos a semana passada,
intimamos todos no prazo certinho, demos os prazos. O nosso prazo, ele é corrido, ele não é um prazo que freia, que é dias úteis, né? Então, a gente precisa de ouvi-las, essas testemunhas, já que o senhor insiste em que nós ouvir elas, nós precisamos de ouvir elas amanhã, às 14 horas. Não entenda assim, né? A gente vai fazer o possível para cumprir as determinações dessa comissão. Quanto à testemunha Valéria Cristina da Silva, considerando que esta apresentou atestado médico, facultamos a defesa o direito de requerer a sua oitiva por videoconferência. Estabelecemos o prazo até hoje, às 17 horas, para que, se a defesa informe por escrito, se optará pela oitiva por videoconferência. Se a defesa optar por realizar a via videoconferência, pedimos que se seja informado o número de telefone, o e-mail, para que enviemos o link para a videoconferência. Excelência, o denunciado ficou de providenciar o requerimento juntado e ver atrás dessa matéria para ver se vai dar para fazer videoconferência ou não. Então, provavelmente, até o fim da sessão, até às 17 horas, vai estar sendo juntado. Nada mais trato, dou por encerrado a presente sessão, determino a elaboratura de ata. Vereador Marinho Pires, presidente, relator Cílio Junqueira e membros Anderson Nunes, que não compareceu.